Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Com a jornalista Leide Carvalho. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicerp, Protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho. Olá, para você que acompanha a Módulo FM, nós começamos mais uma edição do nosso programa Mente Aberta, toda sexta-feira aqui na Módulo FM, e desta vez desenvolvendo uma série com o psicólogo Leonardo Nogueira, que também trabalha com constelação familiar. Léo, tudo bem? Como tem passado? Olá, Leide, tudo bem e você? Tudo ótimo. Léo, só para recordar para os nossos ouvintes, a série trata de filhos, né? Fizemos filhinhos de mamãe, filhinhas de papai. Falaremos também de filhos de pais separados, filhos adotivos e filhos bem-sucedidos. Hoje, especificamente, o programa é dedicado aos filhos de pais separados, Leonardo, é isso? É isso. Na verdade, esses temas, né, Leide, foram escolhidos assim, porque dentro da minha até experiência, há muita dificuldade com a educação de filhos. E esses temas são, quer dizer, essa seleção de tipos de filhos, vamos dizer assim, é uma seleção que ajuda muitas pessoas a se orientarem um pouco melhor, né, sobre como lidar com os filhos quando eles são criados muito pela mãe, muito pelo pai, né, ficam na atmosfera muito só da mãe, ou a menina fica muito na atmosfera do pai, que foi esse o primeiro programa. E agora o filho de pais separados, depois filhos adotivos e os filhos bem-sucedidos. Então, são temas muito urgentes dentro do meu ponto de vista. E nós vamos falar de cada um, né? Agora a segunda fase aí. Exatamente. E o filhos de pais separados. Você, acredito que atende muitos filhos e também os pais desses filhos? Sim, atendo os filhos que têm... É muito comum, né? Hoje ter filhos com muitos pais que não deram certo no casamento, né? Então, muito comum atender tanto os próprios pais que estão separados. Eu tenho muito no consultório, muitos casos de que vêm com problemas de casal. Ou com problemas do casal que já separou e ainda continua com problemas, né? E também os filhos que causam um estrago muito grande, né? Uma separação, ela, dependendo de como ela é feita e como eu conduzo depois que eu separo, como é que eu conduzo os meus filhos, e esse é o nosso objetivo hoje, dizer como é que é uma condução mais tranquila com os filhos após uma separação. Então, há muitos casos no consultório em que aparece exatamente esse dilema, né? Com quem que eu fico? Eu gosto mais do meu pai, gosto mais da minha mãe. O que acontece se eu só fico com meu pai? Se a minha mãe fala mal do meu pai fala mal da minha mãe. Então, é disso que a gente vai tratar hoje. E a questão da idade. Eu acredito que há uma terapia, há uma conversa, mas primeiramente você fala com os pais também dessas crianças. Aliás, Léo, partindo do princípio mesmo, ninguém se casa para separar, né? Mas acontece que ao longo da convivência ali acontece a separação. Existe, assim, um manual, não existe isso, mas assim, um processo, uma orientação para que os pais saibam conduzir essa questão, porque eu acho que eu ouvi uma vez a Glória Pires falar isso, né, que os pais se separam, melhor, o casal se separa, mas os pais não se separam. Eu queria que você abordasse isso. Essa é uma questão muito importante, né? Nós estamos falando de função. Então, uma das coisas que, para o casal que vai separar ou já está separado, é muito importante eles entenderem a função que eles têm diante dos filhos. Então, um casal, eu tenho a função de ser, se eu for mulher, eu sou esposa, se eu for homem, eu sou marido. E além de, se eu tiver filhos, aí eu sou, além de marido, eu sou pai, e além de esposa, eu sou mãe. Então, nós estamos falando de duas funções que precisam ser muito separadas. E é muito comum os casais misturarem as funções. E os filhos também. Então, é muito comum os filhos olharem para um casal e não verem o pai e a mãe, mas verem o marido e a esposa. Ou vice-versa. O marido olhar para a esposa e não ver a esposa, ver só a mãe. Então, o que precisa separar primeiro? Exatamente a função. Então, pai é pai, mãe é mãe, marido é marido e esposa é esposa. E isso não pode se misturar dentro de uma separação. Mas é muito comum, quando eu separo,
eu confundi essas funções. Então, às vezes, eu coloco meu filho contra a minha esposa. Eu sou o marido, eu coloco meu filho contra a minha esposa. E, na verdade, ela é mãe dele, ela não é esposa dele. Então, eu não posso colocar o meu filho contra a mãe. Mas como eu tenho problemas com a esposa, então é muito comum o marido, então, falar mal dessa mãe para esse filho. Porque ele não está falando mal da mãe, ele está falando mal da esposa. Certo? Então, nós temos um problema de função. Ou seja, quando eu falo mal do meu parceiro para o meu filho, eu tenho que saber se eu estou falando da mãe ou se eu estou falando da esposa. Que são posições, são funções diferentes. E aí o que acontece? Por raiva, por mágoa, pelas feridas que causam uma separação, é muito comum se misturarem essas funções. Então eu quero colocar o meu filho contra a minha esposa. Só que quando eu faço isso, eu esqueço que ela, além de ser esposa, ela é mãe dele. E eu não posso tirar a mãe do meu filho. Isso se chama alienação parental, né? Que acontece muito alienação parental com os pais, os maridos, né? Então a mãe fica geralmente com o filho e ela faz a alienação parental. A alienação parental é uma das consequências de uma separação mal feita. Então, uma separação mal feita é comum confundir a função. Então, quando eu faço alienação parental, ou seja, eu retiro o convívio do meu filho com aquele pai, porque eu tenho raiva do marido, eu tenho mágoa do marido, o que ele me fez eu não aceito, quando eu faço isso, eu cometo alienação parental. Então, eu preciso muito bem separar dentro de mim que o meu filho precisa do pai, mas que eu não preciso mais do marido. Entende? Então, quando você está tocando esse assunto aí que a Glória Pires falou, é exatamente isso, né? Eu não posso confundir as funções que tem dentro de uma casa. Agora, Léo, como é que a pessoa faz para separar? Porque, com raras exceções, a separação é um processo muito doloroso. Aliás, eu acho que até aquele processo que há terapia, processo que o casal conversa, que tem diálogo, é um processo doloroso. O rompimento sempre é um processo doloroso. Como é que o pai e a mãe, o que eles têm que fazer para separar isso? Porque, ao fim e ao cabo, eu acho que o mais importante é preservar a cabeça do filho e da filha. Então, a separação, ela por si só, ela é dolorosa. E na minha experiência, Leide, ela é mais dolorosa porque os pais são infantis. Porque a gente tem pais extremamente imaturos, que não fizeram planejamento, primeiro, um planejamento familiar. Isso é muito raro isso acontecer. E aí eles não estão preparados nem para ter filhos, né? Mas nós temos pais muito imaturos emocionalmente. Então, pais que não sabem lidar com as próprias emoções, que geram uma separação. Uma separação, não é o nosso assunto hoje, mas uma separação, ela tem diversos motivos, conscientes e inconscientes. Mas uma separação, ela causa sim uma dor. Mas a maneira como eu olho para essa dor, ela vai contar muito. Essa maneira, como eu reajo a essa dor, que me provoca uma separação. E aí a maneira de eu reagir a isso é que vai ter consequências menos danosas para os meus filhos. Então, a maneira como eu reajo à separação. E a maneira como eu reajo a outra pessoa que me causou uma dor, ela também pode ter uma consequência danosa ou não, ou menos danosa para os meus filhos. Então, o que a gente precisa? Quando você fala, realmente é uma dor, existe a dor, mas do meu ponto de vista, existe uma dor muito intensificada porque os próprios pais são imaturos emocionalmente para lidar com as questões que surgem. Então, a raiva, a mágoa, a tristeza, a frustração, a pessoa não é do jeito que eu esperava, a traição, que a gente já abordou em outros programas anteriores, que tem N motivos, que você já sabe também, né, que os ouvintes já ouviram aí. Então, não dá para simplificar, é uma questão complexa. Então, nós não podemos simplificar e
e tratar a separação como algo que, se eu tirar essa parte dos pais que ficam muito infantis, fica mais fácil de ser resolvida. Entendeu? Aí você tem outra razão. Como que eu vou lidar com essa questão? Primeiro que eu preciso buscar orientações. Às vezes a própria família de origem, o pai e a mãe têm uma sabedoria da experiência que tem aquela família. Então, a sabedoria da experiência, né? Que vem através da experiência. Então, eu posso pedir os conselhos para o meu pai, para minha mãe, um conselho mais de alguém que está de fora dessa situação. Porque quando eu estou vivendo uma situação difícil da separação, eu estou misturado àquelas emoções. Uma terapia de casal, para o próprio casal saber separar de uma maneira tranquila, né? Ou uma terapia individual para que a pessoa possa olhar para aquelas emoções, porque muitas vezes eu mesmo estou causando a separação e eu nem estou percebendo que eu também sou causa daquilo. E geralmente numa separação, também é um ponto de vista meu, são 50%, eu tenho que falar que é 50% de responsabilidade para cada um, né? Então, o que eu quero dizer é que existem muitos casais infantilizados e por isso não sabem lidar com a separação. E aí adivinha quem paga o pato? Os filhos. Os filhos pagam o pato da separação infantil do casal. E uma separação ela é infantil porque as pessoas não sabem lidar com as emoções. E não saber lidar com as emoções no mundo de hoje é causa de violência, é causa de exclusão, é causa de preconceito, é causa da alienação parental. Você me permite um comentário? É um desastre a pessoa não saber lidar com as emoções. Em todos os círculos sociais que a pessoa participa, seja no trabalho, seja no ambiente familiar, no ambiente escolar, social, é uma tragédia que eu acho que está aumentando cada dia mais essa dificuldade que as pessoas têm de lidar com as próprias emoções. Agora pensa na criação de um filho, Léo, de uma filha. Então assim, para eu separar, eu preciso pensar, então, a questão é, como vou separar? Eu já decidi, então eu sei que eu separando, eu vou causar um estrago, um dano. Aí o que eu falo é, vamos amenizar os danos. Ok, e aí primeira coisa que eu preciso saber, sua pergunta, a minha função. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou marido, eu sou esposa. Então eu preciso separar as minhas emoções de esposa e de marido da minha função de mãe e de pai. O amor dos meus filhos, que eu tenho pelos meus filhos, não tem nada a ver com o amor que não deu certo com o meu marido. O amor dos meus filhos é uma coisa, o amor pelo meu marido é outra. Ô, Léo, até continuando no como, eu quero te pedir um intervalo, que é muito interessante esse assunto, e eu quero que você aprofunde um pouco mais no como. Se a separação é inevitável, como? Como eu vou fazer isso? Porque também viver junto num casamento de personagens, né? Cada um coloca uma máscara, tem um personagem, aquele casamento não é feliz, isso também prejudica os filhos. A gente volta em um minuto, ok, Léo? Mente Aberta, com a jornalista Leide Carvalho. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, conversando com o psicólogo Leonardo Nogueira. Só para recapitular, para quem está ligando na módulo agora, a questão é a seguinte, a gente faz uma série aqui especial sobre filhos. Falamos sobre filhinhos da mamãe, filhinhas de papai, e hoje a gente fala de filhos de pais separados. Ainda faz parte aqui do nosso cronograma tratar de filhos adotivos e de filhos bem-sucedidos. Hoje, filhos de pais separados. Léo, só para você concluir o seu raciocínio, como o casal chegou à conclusão que é necessária a separação, que eles vão viver melhor separados, mas há filhos envolvidos. Então, como fazer? Então, não existe uma receita pronta para essas questões, né? Sim. Porque cada dinâmica do casal é uma. Eu vou falar algo que pode ser... abrangente, né? É, abrangente, mas isso não significa que é o certo. Tá. O que fazer assim vai dar sempre certo, né? Mas é muito importante, então, o casal ter claro que eles querem, não dão mais certo. E aí eles precisam pensar nas funções. Então, como primeiro ok, nós não estamos dando certo como marido e esposa, ou marido e marido, esposa e esposa. Sim, companheiro, né? E companheira, né? E então nós vamos conversar com os nossos filhos sobre isso. Então nós precisamos pontuar, nós precisamos colocar que papai e mamãe não vai estar mais junto
e que eles vão continuar sendo pai e mãe. Que eles não vão perder o pai, que o amor vai continuar entre eles, né? Entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho, e que eles só não vão estar mais juntos. A convivência é que cada um vai estar em sua própria casa. Essa é uma maneira saudável, educada, gentil, é uma maneira que o amor não se perde. Só que isso que eu disse para você é muito raro, porque o casal sai com dor, um pelo outro, né? Com mágoa, geralmente. E aí não há a maturidade dessa conversa. Por isso que às vezes, quando não tem a maturidade para essa conversa, então nós precisamos amadurecer essa conversa. E aí a ajuda externa teria uma função importante, né? E aí comunica para os filhos. O que acontece é o oposto disso. Então, as consequências geralmente são danosas, porque os filhos, quando os pais, eles brigam um com o outro, e aí nós não estamos falando dos pais, lembra? Eu sempre vou separar as funções. O marido e a esposa brigam muito com o outro, e geralmente os filhos tomam a dor. Tomam a dor. E aí, quando eles tomam a dor, eles têm que escolher. Quem é o melhor, quem é o pior. Quem é o certo, quem é o errado. Com quem eu vou ficar, porque é o melhor, com quem eu vou excluir. Então, geralmente, numa separação que não é bem feita, os filhos têm que escolher quem é o certo e quem é o errado. E aí, se eu escolho o certo, a minha mãe é a certa, então eu fico com ela. E o meu pai é o errado, então eu excluo ele. Geralmente. Gente, e aí, isso é doloroso demais. Porque aí né? os filhos, aí a mãe coloca o filho contra o pai, ou o pai coloca a filha contra a mãe, né? E aí, então a outra pessoa é errada. Na infidelidade, Leide, acontece, é muito comum. O seu pai me traiu. Ok? Então a mãe está contando. A esposa está contando. O seu pai me traiu. Não foi o pai que traiu. Foi o marido. Foi o marido. O marido é que traiu. Sim. O pai não traiu ninguém. Mas o filho não vai ouvir isso. O filho vai ouvir: seu pai me traiu, portanto a mãe é inocente e o pai é o culpado, certo? Parece um jogo de palavras, Léo, mas tem uma importância, Uma né? importância muito grande. E aí, então, se a mãe é inocente porque ela foi atraída e o pai é o culpado porque ele traiu, então o filho tem que escolher a inocente. E aí a inocente é a mãe, certo? Se a inocente é a mãe, ele tem que excluir o pai, porque o pai é o culpado. E quando ele faz isso, ou quando a mãe reforça isso, é muito comum, então, ter alienação parental. O pai é excluído. E aí a gente já viu em programas anteriores que quando o pai é excluído, o filho vai procurar o pai. Talvez não o pai, a presença do pai, mas ele vai procurar o pai em outras coisas. E é geralmente nas drogas e nos crimes. Né? Nos vícios, que eu quero dizer. Nos vícios e nos crimes. Então, a alienação parental, ela causa um desastre muito grande. E nós estamos falando de uma coisa que começou lá atrás, que seria muito simples. Era a mãe ou o pai não excluir o parceiro do filho. E aí, por isso que ela deveria dizer: sim, no seu pai, eu e o seu pai não damos certo no relacionamento, eu e o seu pai somos responsáveis pelo que aconteceu, e você não tem nada a ver com essa história. Porque também é muito comum os filhos acharem que são os culpados dos pais separarem. Então eles não deviam ter nascido, eles não deviam ter atrapalhado, incomodado os pais, e agora os pais estão separados, tá vendo? Então é muito comum, isso é inconsciente, os filhos pegam a culpa, e aí esses filhos crescem, nós estamos falando aqui quando é até 10 anos mais ou menos, né? Esses filhos crescem e eles vão ter muitas consequências, muitos problemas na escola, problemas de relacionamento afetivo, problemas de relacionamentos sociais, né? E problemas na autoestima. Então, os pais precisam saber como fazer isso de uma maneira que o amor possa continuar fluindo. Por isso que também, no meu ponto de vista, eu sou a favor da guarda compartilhada. Com que certeza. Aí a guarda compartilhada, eu posso escolher agora, se quer ver seu pai, vai lá ver seu pai. Eu quero ver minha mãe, vai lá ver sua mãe. Então a guarda compartilhada, a gente compartilha. O amor não é bloqueado, o fluxo do amor
que vem do pai e o fluxo do amor que vem da mãe, ele não é bloqueado. Ele continua, ele permanece. Por quê? Porque ambos amadurecidos, o pai e a mãe, o marido e a esposa, eles permitem, eles não confundem a função. Não, o amor precisa continuar. O amor do meu ex-marido, que é pai do meu filho, precisa continuar indo para o meu filho. E o amor da minha ex-esposa, que é a mãe do meu filho, precisa continuar indo para o meu filho. Então, tudo bem, eu permito, eu autorizo. Agora, quando não acontece isso, e aí nós estamos falando de casais, que é aquilo que eu falei no bloco anterior, os casais que usam muito as emoções, as chantagens baratas. Ai, você gosta mais do seu pai do que de mim, você gosta mais de sua mãe do que de mim, olha lá o que sua mãe faz, olha como é que seu pai faz com as coisas, olha o que seu pai te fala, olha o que seu pai me falou, olha o que sua mãe me falou, que são joguinhos de imaturidade. Cruéis, né? Cruéis isso. É muito cruel pro filho, porque Sim. o filho, ele não tem que escolher quem é o melhor. Ele não tem que escolher quem é o certo, quem é o errado. O filho simplesmente precisa dos dois. Os filhos amam os pais. O marido e a esposa não precisam se amar, mas os pais precisam continuar amando os filhos e os filhos precisam continuar amando os pais, para que ele possa ter uma vida adulta mais saudável. Porque os filhos de pais separados, que essa separação foi muito mal resolvida, tudo bem, enche os nossos consultórios de psicologia ou de terapeutas diversos. Mas não precisava ser assim. Mas é uma vida de sofrimento, né, Léo? E o que acontece? Há uma tendência de repetição. Aí o filho cresce e foi assim que ele viu em casa, ele vai fazer igual. Só para ressaltar a importância do que você está falando, porque eu acredito que até alguns casais, Léo, ouvindo você, ou pela sabedoria popular, né, ou pelo mito popular, eles até desistem da separação, porque é tão complicado separar, se você quiser preservar os filhos, mas o inverso também é verdadeiro, é uma pergunta para você. O casal também que aquele relacionamento já acabou, e ele fica mantendo aquele relacionamento ali, numa suposta tentativa de proteger o filho e a filha. Isso também não é saudável, né? Também é aquilo que eu falei agora há pouco. Cada dinâmica a gente precisa analisar com cuidado. Sim. Mas há sim um aspecto doentio nisso que você está falando. Porque às vezes é mais prejudicial para o filho o casal ficar junto, brigando, culpando, xingando. Indiferentes. Um clima muito negativo em casa. Então é muito mais saudável eles separarem e os filhos poderem ter os pais felizes separados do que os pais infelizes juntos. Mas isso precisa analisar cada contexto. E é muito comum também na separação, por exemplo, o meu pai então separa da minha mãe, a minha mãe separa do meu pai. Eu fiquei com a minha mãe. Aí é muito comum eu querer cuidar da minha mãe. Eu querer tomar conta dela, porque ela agora separou, ela é sozinha, ela não tem mais ninguém, ela não tem mais o meu pai. Então é muito comum os filhos tomarem o lugar do genitor que falta. Então o meu pai separou da minha mãe, então eu cuido agora da minha mãe, eu vou ser o marido dela. Né? A minha mãe separou do meu pai, eu fiquei com o meu pai, agora eu vou ser a esposa do meu pai. Ou eu vou cuidar do meu pai. Tudo inconsciente isso, É inconsciente, né? Sim, é muito inconsciente. Mas é muito comum os filhos, então, se responsabilizarem pelos pais, por um deles depois que separa. Aí eles têm que ficar lá cuidando. E aí qual é a consequência? Não cuidar da minha vida. A minha mãe separou, nunca mais casou, não teve relacionamento. Agora eu sou o filho dela. E às vezes, quando é filho único, isso é pior, porque aí o filho é único, ele tem que cuidar mesmo. Ou às vezes são vários filhos, mas um fica lá para cuidar. Às vezes fica um no lugar. E aí eu me responsabilizo por cuidar da minha mãe e a consequência é eu não seguir a minha vida. Como eu não sigo a minha vida, aí eu posso ter uma ansiedade mais alta porque eu não estou seguindo a minha vida e eu posso ter, sem contar para minha mãe, uma raiva muito grande dela. Mas eu não posso falar isso para ela. Que é pecado, né? Ter raiva de pai e mãe. É pecado. Como é que eu vou falar pra minha mãe que eu tenho raiva dela porque eu tive que ficar com ela? E eu não vivi mais assim, a minha vida. Eu conheço. Aí a pessoa fica lá obrigada, porque a mãe é separada ou o pai é separado, fica lá obrigado, mas com uma raiva imensa, porque a mãe ou o pai não foram capazes de se responsabilizar pela própria vida. E aí eu fiquei nesse lugar. E vira um nó, não desata. Aí vira, exatamente. Eu fico amarrado, eu fico preso.
E aí, quando eu fico preso, a consequência é eu não poder viver minha vida. E aí não há raiva pior do que essa, de você não poder viver a sua vida. Ô, Léo, a cada vez que eu converso com você, eu aprendo muito e espero que os nossos ouvintes também. A repercussão é muito grande dos seus programas aqui na rádio, porque eu vejo como um ato seu de muita generosidade. Compartilhar os seus conhecimentos acumulados com muito estudo, com muito esforço, com muito trabalho, com muito gasto pessoal, gasto financeiro. Então eu só tenho que te agradecer muito mesmo. Hoje o tema foi filhos de pais separados. A gente está preparando também no próximo os filhos adotivos e filhos bem-sucedidos. Aqui da Módulo FM, a gente só tem a te agradecer imensamente, Léo. Que Deus recompense, que Deus abençoe. Eu sei que você não faz pensando nisso, mas é o mínimo que a gente pode falar para você, tá? Muito obrigada. Eu agradeço todos vocês de novo pelo apoio. E eu venho muito para ajudar as pessoas, para as pessoas poderem usar isso, esse conhecimento que elas muitas vezes não têm acesso, né, num consultório, para que possam usar essas informações e confiar que isso realmente traz uma vida melhor, né? Nós estamos sugerindo coisas ou dialogando coisas que são importantes para melhorar a vida das pessoas. E é aquilo, Leide, eu quero encerrar com uma coisa que é da sabedoria chinesa, que é assim: quando a família está em ordem, toda a sociedade estará em ordem. Então, quando a gente melhora a nossa família, a gente melhora a sociedade. É por isso que eu estou aqui. Com certeza, mais uma vez, muito obrigada ao psicólogo Leonardo Nogueira, nessa série conosco aqui na Módulo FM. Tratamos de filhinhos da mamãe, filhinhas de papai, filhos de pais separados. Ainda vamos falar sobre filhos adotivos e filhos bem-sucedidos. E só reafirmando o que o psicólogo acabou de afirmar, de informar pra gente que o objetivo aqui é realmente o autoconhecimento para que a gente possa viver mais leve, mais feliz, mais tranquilo. A você, ouvinte, muito obrigada. Fiquem com Deus, até a próxima sexta. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicerp, Protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho.